prezados alunos. Eu sou o professor Nailton Araújo, sou professor de Ciências Naturais, estou desenvolvendo esta revisão de Ciências Naturais para a turma de 7º ano do ensino fundamental, onde será abordado os seguintes temas, né? A biodiversidade e também sobre os biomas brasileiros. Então, nós vamos analisar algumas questões, resolver estas questões, para que contribua assim de forma mais efetiva na aprendizagem sobre este conteúdo, esses conteúdos que foram citados, tá? Biodiversidade e biomas brasileiros. Então, aqui na questão 1, nós temos o seguinte enunciado: leia o texto abaixo. O bioma Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. Então, o bioma descrito nesse texto possui uma vegetação, letra A, baixa e de troncos tortuosos, B, densa e com árvores altas, C, dispersa em planície alagável, letra D, gramínea espalhada por campos. Então, o que nós temos a analisar? As características da floresta amazônica, né? Então, a floresta amazônica, ela é a maior floresta das florestas tropicais do planeta. Além disso, nela existem grandes variedades de plantas. Estão presentes as orquídeas, bromélias, musgos, né, que são as briófitas, as samambaias, que são pteridófitas, arbustos e árvores altas, algumas com mais de 30 metros de altura. Então, aqui nós temos a imagem representando aí uma árvore com raiz tabular, né? Você tem aqui os cipós que estão presentes também na floresta amazônica, mostrando então aqui uma seringueira, né, que está sendo retirada do látex, tá certo? Então, com base nessas características, que cita aqui que as árvores são altas, né, algumas com mais de 30 metros, a resposta correta aí, nesse caso, é letra B, tá certo? Então, a letra B é a resposta correta. Então, nós temos aí a floresta amazônica, o bioma Amazônia, com uma vegetação do tipo densa e com árvores altas, tá certo? Então, na questão 2, vamos analisar essa questão 2 aqui, em que ela diz o seguinte: os combustíveis fósseis têm sua origem na decomposição de resíduos orgânicos e, apesar de ainda serem muito utilizados, vão na contramão da sustentabilidade. Dentre os impactos causados por esse tipo de combustível, destaca-se a poluição ambiental, a liberação de gases tóxicos e as agressões aos ambientes aquáticos. Qual combustível está relacionado aos impactos mencionados? Letra A, álcool etílico, letra B, biodiesel, letra C, gás hidrogênio ou letra D, gasolina? Então, nós temos que observar aqui, analisar o que são os combustíveis fósseis, tá bom? Então, a combustão ou queima de combustíveis, de todos os combustíveis fósseis, gera gases poluentes, tais como dióxido de carbono, né, monóxido de carbono. Então, podemos citar que um desses combustíveis fósseis é o petróleo, tá certo? Então, o petróleo, como que o petróleo ele vai originar os seus derivados, né? Então, é passado por um refinamento por meio de destilação fracionada, que vai originar várias frações ou misturas de compostos orgânicos com quantidades próximas de carbono que compõem os derivados do petróleo. Quais são esses derivados do petróleo? A gasolina, o gás natural, o óleo diesel, querosene, gás de cozinha, a parafina, o asfalto, né? Então, aqui são os exemplos. Nós vimos na questão que cita a gasolina. Então, a gasolina ela é um combustível fóssil que gera gás poluente. Então, a letra correta aqui é letra D, tá bom? Então, você marca esta opção, letra D, porque é um combustível que está relacionado aos impactos mencionados na questão. Na questão 3, nós temos que analisar aqui o seguinte, esse texto, né, sobre um bioma brasileiro. Diz o seguinte: é o único bioma exclusivamente brasileiro. Reúne pelo menos 12 vegetações distintas, caracterizadas principalmente por perderem todas as folhas no período de seca. A presença de montanhas com 2.000 metros de altura,
em meio ao bioma eleva um pouco a umidade, e é o que faz da região o semiárido com maior biodiversidade do mundo. Então é o seguinte, o bioma que apresenta as características descritas nesse texto é denominado de letra A, Amazônia, letra B, Caatinga, letra C, Cerrado, ou letra D, Pampa. Então nós temos a analisar aqui, segundo o texto, que esse bioma ele apresenta o menor índice de chuvas. E nessa área só consegue sobreviver espécies adaptadas à seca. Arbustos e árvores baixas, que geralmente perdem as folhas na época seca do ano, né? Você tem também plantas e animais adaptados, né? Os plantas e animais adaptados à falta de água, tá certo? Então, as plantas possuem paredes grossas e folhas transformadas em espinhos. E os animais uma pele permeável e grossa que vai vai contribuir para a redução de perda de água, né? Então, nós temos aqui uma representação deste bioma. Portanto, o bioma que o texto se refere é o bioma Caatinga, tá certo? Que está aí na letra B. O bioma Caatinga é o bioma que está representando aí as características desse texto. Na questão 4, vai falar aqui sobre que na época das grandes navegações, os portugueses já se referiam ao Brasil como a terra dos papagaios, e incluíam nessa denominação os papagaios, também as araras e os periquitos. A tabela abaixo relaciona algumas dessas aves. Analisando a tabela, pode concluir que há representantes de quantas espécies? Letra A, 3, letra B, 6, letra C, 9 ou letra D, 8? Então, observe a tabela, né? Nós temos as espécies aqui de papagaios, araras e periquitos. Observem que são espécies distintas. Então, nós temos aqui 3 espécies de papagaios, nós temos 3 espécies, tá? 3 espécies de araras e temos 3 espécies de periquitos, tá? Então, portanto, nós temos no total 9 espécies, tá? Distribuída, se for, a pergunta fosse quantos gêneros, nós identificaríamos que seria 3 gêneros. Observe que os papagaios estão no mesmo gênero, certo? Que é o gênero Amazona, tá? Aqui também as araras, o mesmo gênero, ó, observe, ó. Esse primeiro termo do nome científico. E os periquitos também, Aratinga, ó, nas 3 espécies, tá bom? Então, nós temos aí 9 espécies distribuídas aí em 3, tá certo? Em 3 gêneros e um reino que é o reino animal.